O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, concluiu o relatório sobre as causas que levaram à queda de um avião de pequeno porte em maio deste ano. Sara Medeiros tem mais informações. Vamos ampliar essas informações. 12h34, Sara, bem-vinda. Boa tarde, Sara Medeiros. Oi, Sérgio, boa tarde. Pois é, essa nota foi emitida, com os detalhes sobre as possíveis causas, que ocasionaram esse acidente, e é muito técnica, Sérgio? Por isso que a gente convidou aqui o Coronel Fernando, que é o comandante do GTA, do Grupamento Aéreo Tático, aqui da Polícia Militar de Sergipe, para fazer justamente, essa explicação para a gente, porque é um laudo que traz detalhadamente o que poderia ter gerado, ocasionado esse acidente grave que tirou a vida do piloto, do Adriano Leon, de 32 anos. Coronel, boa tarde. O que de fato teria ocasionado? O que diz o relatório? Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo Sérgio, pessoa que eu muito gosto. De fato, agora a gente já pode falar de uma forma mais concreta, porque quando o acidente acontece, todo mundo quer saber o que aconteceu, e a gente não pode emitir nenhum juízo de valor. Tem que aguardar a investigação, o que aconteceu realmente. Saiu o relatório final e agora a gente já pode afirmar que, infelizmente, foi uma conjunção de fatores, mas o fator principal, ali uma pane, que a gente chama de pane intermitente, aquela que dá e passa, e que alterava totalmente a capacidade de voar da aeronave. Então ele teve essa pane ainda no chão, lá no aeroporto, depois quando decolou e finalmente quando resolveu voltar para pousar no aeroporto de Aracaju de volta. E aí ele teve a pane de uma forma mais intensa, que aí levou o avião para o chão e ele não teve mais como evitar o acidente. O relatório fala em pane elétrica, Essa pane elétrica em um local muito específico que garantia aí a autonomia do voo. Exatamente. As superfícies de comando, eu vou tentar assim fazer as coisas, explicar de uma forma bem mais inteligível para quem não é da aviação, Então, a superfície de comando são aquelas superfícies que o comandante da aeronave faz com que o avião voe e ele direcione o avião para onde ele precisa que ele vá, a altura que ele vai voar. Então, tudo isso é comandado pelas superfícies de comando. E ele teve uma falha especificamente na superfície chamada profundor, que faz o avião subir ou descer. Então, no momento em que ele tinha que subir, o avião assumiu uma atitude de descer. E aí, com a velocidade que ele tinha, com a proximidade com o solo e com a dificuldade de voar o avião nessa condição, ele acabou não vencendo essa força e o acidente aconteceu por causa disso. Realmente ele não teve tempo hábil para poder controlar a aeronave, Não havia. Muito rápido, Na condição que ele acabou se encontrando, não era possível para ele manter o voo da aeronave. Por mais que ele tenha tentado, ele realmente fez um esforço muito grande para evitar o acidente, mas essa força era muito mais forte do que a dele e ele não pôde concluir o voo ou o pouso de retorno com sucesso. O relatório ele aponta até essa conversa inicial que o senhor colocou aqui para a gente, entre o piloto e a torre de comando. Inicialmente ele já percebeu que tinha algo de errado na aeronave, mas decidiu continuar porque de alguma forma teria ali voltado o sistema. Exatamente. A gente relata, a gente que é da aviação, que a pane intermitente, aquela que dá e passa, é a mais complicada e a mais perigosa, porque a gente não sabe se ela vai continuar na mesma intensidade, se ela vai passar definitivamente ou se ela vai voltar mais intensa. Nessa situação especificamente, ela voltou muito mais intensa. E aí ele não conseguiu manter a aeronave voando por conta disso. É uma incógnita. Evidentemente que a melhor decisão seria não decolar. Mas, por razões que a gente não consegue agora explicar, porque se foram com ele no acidente, ele tentou fazer o voo, mesmo com a constatação dessa pane inicial, que sumiu e depois voltou. E aí, infelizmente, o acidente se tornou inevitável. E, Coronel, só para a gente encerrar, e é um relatório bem minucioso, que inclusive serve também de alerta para outros pilotos nessa questão de que
tome no momento aí, porque a gente sabe que a decisão, como o senhor bem colocou, de decolar naquele momento foi dele, né? Mas a cautela, ela é muito necessária, né? Olha, exatamente. O ponto positivo, se é que a gente pode dizer que num acidente tem ponto positivo, mas o ponto positivo de toda a situação é que a investigação traz à luz os motivos que realmente contribuíram com o acidente. E vai ser disseminado por toda a comunidade aeronáutica que usa aquele tipo de avião para que outro acidente com essa mesma característica não aconteça. Por isso que a investigação ela é fundamental que aconteça e principalmente que ela não tenha caráter punitivo. Porque quando tem o caráter punitivo, as informações que trazem a realidade do acidente podem não surgir. E aí a gente fica exposto, ou quem voa esse tipo de aeronave fica exposto ao mesmo acidente, ele podendo ser evitado. E lembrando que o Adriano Leon, de 32 anos, era um piloto experiente, estava numa aeronave que estava nas condições, digamos assim, tinha passado pelas inspeções que eram de obrigação, digamos assim, né, pela ANAC, que são exigidas. Exatamente, olha, as condições ideais e legais para o voo, elas estavam estabelecidas, tanto da aeronave como do comandante que pilotava. Ele era um instrutor de voo, inclusive, era um piloto experiente. E tudo isso credenciava para realizar a missão que estava realizando. Eu diria que foi, entre aspas, uma fatalidade. Assim como acontece com um acidente com um veículo, com um ônibus que cai de uma rodovia, numa ribanceira, enfim, acontece. Infelizmente, como a gente fala, se está operando máquina, a máquina ela pode apresentar defeitos. Mas a gente tem que estar muito mais vigilante para que esses defeitos não sejam detectados e aí causar situações muito mais gravosas, né, como essa que aconteceu. Evidentemente que toda a comunidade aeronáutica que voa esse tipo de avião, o RB10, será informado do que aconteceu e a gente espera sinceramente que acidentes dessa natureza não aconteçam mais. Coronel, muito obrigada pelas explicações, porque, como eu disse no início, né, Sérgio, a nota ela vem com termos técnicos, né, e para a gente que é leigo entender fica complicado. E o Coronel Fernando, de uma forma muito generosa e simples, explicou tudo direitinho o que aconteceu e ao final a gente, né, conclui que foi uma pane elétrica, né, que infelizmente aí gerou esse grave acidente que tirou a vida, né, do piloto Adriano Leon. E fica aí também, né, as informações, como o Coronel bem colocou, para que outros pilotos que operam nesse tipo de aeronave fiquem alerta, né? Perfeitamente, fico alerta. E, Sara, eu ainda esses dias falava com o Coronel o quanto é bom, o quanto é confortável ouvir um especialista. Isso é ótimo, isso é fundamental. E ele nos explicou da maneira mais serena, mais tranquila e mais segura. Coronel, muito obrigado. Coronel Fernando, muito obrigado. Sara.